Rebeca, gerenciando as ramificações da preferência materna. Em uma antiga cidade da Mesopotâmia chamada Harã, vivia uma jovem muito bela e generosa chamada Rebeca. Seu nome é mencionado nas Escrituras Sagradas em diversos relatos. Apesar de viver em um local onde diversas crenças religiosas permeavam a visão e o comportamento das pessoas, Rebeca permanecia firme em sua fé e confiança no Senhor. A vida de Rebeca sofreu uma grande mudança quando certo dia, já ao entardecer, ela foi juntamente com as mulheres da cidade buscar água no poço. Logo que encheu seu cântaro, um homem se aproximou dela e pediu um pouco de água. Ela prontamente desceu o cântaro do ombro e disse: "Beba, meu senhor." E depois que o homem bebeu, ela disse: "Tirarei água para os seus camelos até saciá-los." Após ela fazer o que disse, o homem pergunta sobre sua família e se havia um lugar para ele e seus camelos passarem a noite. Rebeca prontamente diz: "Sim, eu posso lhe oferecer alojamento." Rebeca não sabia que aquele homem havia acabado de orar por uma moça que fizesse exatamente o que ela fez. Essa moça seria então a esposa que ele tinha ido buscar para um príncipe do Senhor chamado Isaque. O homem, servo de Abraão, descobre que Rebeca era da família de Abraão, exatamente como ele havia ordenado. Depois de chegar em casa, Rebeca, eufórica, conta toda a história a seu pai Betuel e seu irmão Labão. Então eles convidam o servo a entrar e acomodar-se. O homem explica sua missão e, após receber permissão de Betuel e Labão para levar Rebeca como esposa de Isaque, ele apresenta a Rebeca joias de ouro e prata como presentes. Na manhã seguinte, depois da insistência da família para Rebeca permanecer com eles mais alguns dias, o homem insiste que deseja voltar imediatamente. Rebeca concorda em partir naquele mesmo dia. Então ela parte com o servo de Abraão e seus companheiros em direção à terra de Canaã, em rumo a uma nova etapa em sua vida. Depois de vários dias de viagem no lombo de camelos, numa tarde ensolarada, ela avista de longe um homem. Pergunta ao servo de Abraão quem é, e o servo responde que é Isaque. Ela então cobre o rosto com o véu como um sinal de respeito e desce do camelo para encontrá-lo. Rebeca e Isaque se casam e vivem felizes por muitos anos. Mas durante esses anos, Rebeca enfrenta período de tristeza e de provação, pois era estéril e não podia dar a Isaque o tão esperado herdeiro. Certamente ela sabia que isso era esperado dela. Inclusive, a bênção que recebeu quando saiu de casa era para que ela fosse mãe de milhares e dezenas de milhares. Isaque, vendo a aflição de Rebeca, ele ora ao Senhor para que ela engravidasse. E depois de 20 anos de casada, Rebeca finalmente fica grávida. Que alegria para Rebeca e para Isaque! Depois de tanto tempo, finalmente o herdeiro tão esperado. Contudo, depois de um tempo de gravidez, algo estranho começa a acontecer no ventre de Rebeca. Havia uma agitação intensa. Ela, sem entender o que estava acontecendo, foi perguntar ao Senhor: "Senhor, por que isso está acontecendo comigo?" O Senhor respondeu a ela: "Duas nações estão dentro de você, dois povos que se separarão. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo." Os meninos se empurravam já no seu ventre. Quando Rebeca deu à luz, o primeiro a sair foi Esaú, e o seu irmão Jacó saiu agarrado ao calcanhar dele. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia nos campos, e Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Conforme os meninos foram crescendo e se tornando mais habilidosos, a preferência dos pais foram também crescendo junto com eles. Isaque gostava mais de Esaú, pois tinha caça em comum, a floresta,
e ele gostava de comer as caças que Esaú lhe preparava. Rebeca preferia Jacó, talvez porque ele estivesse mais próximo dela. Assim, cada um foi cultivando mais a relação com um dos filhos, baseados na afinidade existente, e acabaram por negligenciar a relação com outro filho. Essa preferência distinta que cada um dos pais tinham pode ter gerado a dificuldade dos meninos se manterem unidos. Esaú, o predileto de Isaque, se tornou rude, insensível, negligenciando questões espirituais importantíssimas e até se envolvendo com mulheres fora da comunidade, indo contra o que o Senhor estabelecera e trazendo desgosto aos seus pais. Quanto a Jacó, o preferido de Rebeca, ele vivia ansioso e desejoso de ocupar o lugar do irmão. Lugar esse que Deus já havia lhe concedido. Não precisaria ser adquirido por meios questionáveis. Ele não esperou que seu lugar lhe fosse dado, mas foi tramando para tomar esse lugar para si. Na verdade, ambos se tornaram homens inseguros, pois faltava alinhamento, cooperação e apoio mútuo na relação entre os pais. Não sabemos se Rebeca compartilhou com o marido os propósitos que Deus tinha falado ao seu coração para os seus filhos, ou se ela falou, mas Isaque resistiu. O interessante é o fato de que Deus falou para ela, a mãe, e não para o pai. A verdade é que os propósitos de Deus sempre se cumprem e algumas vezes dar uma ajudinha a Deus pode trazer algumas consequências difíceis de lidar. Como foi no caso de Sara, a sogra de Rebeca, que ela não conheceu, mas que também, diante de uma promessa do Senhor, ela tentou dar uma ajudinha para Deus e isso complicou a situação familiar dela. As coisas que já estavam um pouco conturbadas para a família ficaram piores ainda quando Esaú se casou com duas mulheres do povo cananeu, descumprindo uma ordem de Deus. Essa escolha não trouxe alegria para Isaque e Rebeca, pelo contrário, causou-lhes grande tristeza. Rebeca, talvez movida pelo seu desespero ao ver Esaú em desacordo com os mandamentos de Deus e com o padrão da família e lembrando o que Deus havia falado, decide dar uma ajuda a Deus. Com o passar do tempo, Isaque, já idoso e com a visão bem diminuída, desejava abençoar seu filho mais velho, Esaú. Rebeca, ouvindo o que Isaque iria fazer e vendo a oportunidade escapar das mãos de Jacó, põe em ação um plano ousado para enganar Isaque, fazendo-o acreditar que Jacó era na verdade Esaú. Ao compartilhar o seu plano com seu filho Jacó, esse fica com muito medo e resiste ao plano audacioso da mãe. Ele sabe que a bênção é algo muito sério e se o pai descobrisse o engano, poderia amaldiçoá-lo e isso seria terrível para ele. Rebeca, determinada, diz para o filho: caia sobre mim a maldição, meu filho. Ela realmente está disposta a ir até as últimas consequências para garantir que a bênção e a linhagem da família viesse para Jacó e não fosse para Esaú. Voltando um pouco ao início da história, quando Rebeca estava grávida e não sabia o que estava acontecendo com ela, ela parou e foi buscar ajuda, perguntar a Deus o que estava acontecendo. E ele respondeu e falou com ela. Nesse momento difícil e desafiador, será que Rebeca não poderia ter tomado a mesma atitude de antes e ter perguntado a Deus o que fazer e o que estava acontecendo ou de que forma fazer? No entanto, a história não diz que ela fez isso, mas diz que ela incentivou Jacó a seguir adiante com o engano. Este ato desencadeou uma série de eventos e conflitos na família, incluindo a ira de Esaú e o desejo de matar o irmão. Diante dessa situação, Rebeca expressou sua preocupação com o casamento de Jacó com mulheres cananeias, o que só aumentaria a tristeza deles. Isaque não somente concorda com Rebeca e instrui Jacó a encontrar uma esposa entre os parentes de Rebeca. Ele também, ali, mais uma vez abençoa Jacó, sabendo que era Jacó. Concede a bênção de Abraão. Ele diz: que Deus te dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência,
para que você possua a terra de suas peregrinações concedida por Deus a Abraão. Ele conscientemente abençoa Jacó. Jacó então se despede dos seus pais e parte para salvar a própria vida. Rebeca, vendo o filho amado partir, talvez encerrou seus dias sem o conforto de vê-lo novamente. Será que Rebeca precisava agir dessa maneira para que o plano de Deus se cumprisse? Assim como Rebeca, muitas vezes na ânsia de querer ver os filhos bem, como mães, não os empurramos para ações e decisões precipitadas? E o favoritismo? Às vezes, apesar de ser bem visível, não percebemos ou negamos, mas os filhos veem e sentem. No caso de Rebeca, havia 2 meninos e cada um dos pais demonstrava favoritismo por um deles. Em muitos casos, o favoritismo, especialmente por parte da mãe, que tem filhos de ambos os sexos, é mais evidente com relação aos meninos. Rebeca foi uma mulher de fé, coragem e habilidade, escolhida por Deus para ser a esposa de Isaque e a mãe de Esaú e Jacó. Sua história nos lembra que mesmo aqueles que amam a Deus e desejam fazer o que é correto, podem e cometem erros. No entanto, em sua graça e misericórdia, Ele continua a agir através de nós para que seus propósitos se cumpram. E nele encontramos perdão, graça e um novo recomeço. Às vezes, o peso da culpa parece esmagar e é difícil de lidar com a sensação de que falhamos. Mas é importante lembrar que somos humanas, sujeitas a erros e imperfeições. Não há manual perfeito para a maternidade. E cada jornada é única, com desafios e aprendizados. E no Senhor encontramos força e sabedoria para lidarmos com as situações mais difíceis e complexas. Ele mesmo diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O que podemos aprender com a história de Rebeca? Que tal reservar um momento em oração para colocar seu coração diante de Deus e refletir se, como mãe, você tem agido com favoritismo? Ore para que o Senhor prepare um momento especial para que você possa conversar com seus filhos e até mesmo pedir perdão. Se você está em desacordo com seu marido, peça ao Senhor que te ajude nessa questão e que você possa entrar em acordo com ele. Se você não é mãe, mas como filha, viveu ou vive uma situação de favoritismo por parte da sua mãe em relação a você e seus irmãos, ore por ela, peça a Deus para que abra os olhos dela para isso, possibilitando mudanças em sua família. Se for o caso, peça a Deus que sonde o seu coração e, se for necessário, perdoe sua mãe e confesse o seu amor por ela. Ore por sabedoria e amor para que as mães que você conhece saibam como educar os seus filhos e, quando elas errarem, achem conforto, direção e sabedoria no Senhor. Você sabia que, assim como Isaque, Rebeca, Jacó e Esaú, existem povos que vivem em tendas no deserto até hoje? Existem mulheres que estão criando seus filhos no deserto? Esse povo, essas mulheres, são mulheres beduínas que cuidam da sua família em meio ao deserto, vivendo em tendas. Que tal orarmos por essas mulheres para que Deus, de alguma forma, as alcance e para que elas possam conhecer ao Senhor e ter sabedoria para abençoar e direcionar a vida dos seus filhos? Elas não conhecem ao Senhor, pois são mulheres de povos menos alcançados. Vamos orar por elas? Você ouviu Conectando Histórias? Conte essa história para alguém ao longo dessa semana.